Sejam muito bem-vindos ao programa Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós estamos na série Covid-19 e hoje é o nosso último programa dessa série Covid-19. O tema de hoje, nós vamos falar sobre o seguinte tema: não desperdice o Covid-19, palavras de esperança. E nós temos aqui os nossos dois queridos pastores, reverendo Alberto Lima. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, reverendo Nilson. É um prazer estar aqui com os irmãos. Prazer é nosso. O reverendo Tiago, pastor Tiago Henrique. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Nilson. Boa tarde, pastor Alberto. Boa tarde a todos também que estão nos assistindo. Quero começar perguntando, e aí você sabe, né? Nós já anunciamos aí o nosso tema, e é um tema bastante desafiador, levanta bastante questões que nos fazem refletir. Sabemos que temos oportunidades, sabemos que existem muitas dificuldades nesses mais de 4 meses desse período de Covid-19, nessa pandemia. E eu quero começar com o reverendo Alberto perguntando o seguinte: reverendo Alberto, como que nós podemos tirar proveito de um contexto tão difícil, de algo tão horrendo, né, dessas dificuldades todas aí que o mundo, o Brasil e nós aqui um pouco, né, aqui um pouco mais perto, nós estamos passando? É possível tirar algo de bom? É possível extrair algo de bom? Como é possível aproveitar esse contexto todo de dificuldade na qual nós estamos inseridos? Reverendo Nilson, eu acredito que essa pergunta ela é difícil, né? Até por causa do contexto em que nós estamos vivendo, de milhares de pessoas, mais de 80 mil pessoas já faleceram, né? Pessoas queridas, amadas. Então, pensar numa oportunidade em meio a tanto sofrimento é realmente desafiador, mas eu creio que a palavra de Deus nos traz esperança. E quando nós pensamos a respeito desta pergunta, nós precisamos chegar a uma conclusão. Todos nós, ao longo de toda a pandemia, temos tido várias oportunidades. E uma das maiores oportunidades que nós temos, creio eu, é a possibilidade de conhecer a si mesmo, de se conhecer mais em meio a momentos difíceis, momentos de sofrimento, momentos de lutas, momentos de grandes dilemas. São momentos em que muitas coisas vêm à tona, vindas do nosso coração. E talvez coisas ou reações que nós jamais esperávamos, né? Principalmente aquelas pessoas que têm uma vida de estabilidade, estão bem na vida, mas em meio ao sofrimento somos pressionados, passamos por momentos de grandes dificuldades e aí nós começamos a nos conhecer mais. Se todos nós pararmos para pensar, nós podemos chegar a algumas conclusões. Eu gostaria de levar você que está nos acompanhando, e eu agradeço a você que está nos acompanhando neste momento e aqueles que ainda vão ter acesso a este programa. Eu gostaria que você parasse por um momento e pensasse em tudo o que nós estamos passando. As conclusões são óbvias. Nós, a despeito de uma fachada de poder, nós somos frágeis. Homens e mulheres frágeis vivendo num mundo caído, quebrado. E em meio a todas essas coisas, eu gostaria de pensar com vocês a respeito de duas coisas, baseado nesta pergunta, reverendo Nilson. A primeira delas é que nós somos frágeis. Parece simplista esta afirmação, mas o homem no século XXI é um homem cheio de orgulho, dados os avanços tecnológicos, dados os avanços das pesquisas científicas, a medicina e a biologia e todas as ciências que têm a intenção de estudar e trazer alento, trazer vacinas, trazer uma melhor qualidade de vida.
Mas a pandemia tem ensinado não somente nós aqui no Brasil, nós aqui na cidade de São Paulo, mas em todo o mundo, mais de 100 países afetados, milhares, centenas de milhares de pessoas já perderam suas vidas, tem nos ensinado algo profundo, que todo o poder humano, toda a inteligência, orgulho, avanço científico não funcionou para nos trazer talvez uma solução rápida para este momento que nós estamos vivendo. Se nós formos bem claros e sinceros, o nosso orgulho caiu por terra. As nações mais ricas do mundo, mais poderosas do mundo, foram afetadas profundamente. Milhões de pessoas desempregadas, milhares de pessoas perderam a vida. Tudo isso nos traz a oportunidade de conhecer mais a respeito de nós, a respeito de mim. Eu sou frágil. A Escritura Sagrada nos fala em Gênesis, no capítulo 2, que nós somos criados do pó e ao pó voltaremos. Eclesiastes capítulo 2, versículo 7 fala a respeito disso, e Gênesis capítulo 2, versículo 7 também nos fala de que nós somos criados do pó. Então nós nos deparamos, quando o homem se depara com as suas próprias limitações, o fato de que nós fomos criados dependentes, frágeis, necessitados, eis aqui uma grande oportunidade para que nós nos voltemos para Deus. Mesmo aqueles sem uma religião oficial ou verbalizada, né? Nós cremos que todo homem tem sim uma religião sobre a face da terra. Ela, às vezes, ela é verbalizada, ela é confessional, mas às vezes, em todas as situações, experiências, ela é implícita, porque o homem é um ser criado por Deus, então em si, intrinsecamente, ele é um ser religioso. Então, a primeira coisa que eu digo diante de uma pergunta dessa é que esta pandemia revelou a nossa limitação, a nossa dependência, mesmo que nós saibamos, nós não admitimos isso, de que nós realmente dependemos uns dos outros, mas em última instância nós dependemos do Criador. Então, o que você está dizendo é que a pandemia, ela oportuniza autoconhecimento. Autoconhecimento, sim. Ok. Ela nos dá a oportunidade para pararmos, refletirmos a respeito de quem nós somos. E porque Deus nos criou, o conhecimento de si mesmo depende do conhecimento que nós temos de Deus. As duas coisas estão vinculadas. João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, capítulo 1, nas primeiras páginas, fala a respeito do conhecimento de Deus, do conhecimento de si mesmo. Diante de lutas, de sofrimento, de aflições, de dilemas, nós nos deparamos quem nós somos. E quanto mais nós tentamos conhecer a respeito de si mesmo, nos deparamos com o Criador. Mas eu gostaria de trazer uma outra coisa a respeito do conhecimento de si mesmo, que a pandemia oportuniza, que é nós tememos o hoje e o amanhã. A pandemia traz à tona os nossos piores medos e ansiedades. Pessoas que nunca tiveram problemas com medo e ansiedade estão lutando com profundo medo e até mesmo pânico, que seria esse medo mais exacerbado, mais acentuado, mais intenso. Situações difíceis arrancam ou revelam, trazem do coração os nossos piores medos. E milhões de pessoas estão em desespero, milhões de pessoas estão em pânico, milhões de pessoas estão temendo sair de casa, os pais estão com medo de enviar os seus filhos, e nós temos uma razão óbvia, nós realmente vivemos num mundo cheio de coisas ruins. Nós temos várias razões para temer as coisas que estão aí afora. Mas
os nossos maiores medos e ansiedades não precisam ser desperdiçados. O que eu estou querendo dizer com isso? Nesse processo de autoconhecimento que toda essa situação de sofrimento nos traz, e quando nós nos deparamos com essa aflição, essa angústia, essas ansiedades que pressionam o coração, que nos aprisionam, nós temos que entender que o Deus Criador, que nos criou as emoções que estão dentro de nós. E se Ele é o Criador do homem, como nós cremos pela palavra, todas as coisas na experiência humana têm um significado. E é interessante que todos nós buscamos significado, respostas, entender as coisas. Somos fabricadores de significado. Queremos respostas. Por que nós estamos passando por isso? Mas quando nós paramos nesse processo de não desperdiçar aquilo que nós estamos passando, nós podemos entender que os nossos medos, eles falam, eles têm um significado e os nossos medos e ansiedades, eles estão gritando em alta voz: onde está Deus? Por que Ele está permitindo que nós passemos por tudo que nós estamos passando? Porque Ele nos deixou sozinhos. Medo significa esse sofrimento, essa sensação, essa experiência de ter sido abandonado. O que vai acontecer amanhã? Portanto, a pandemia, este momento de lutas e dificuldades para todos nós, não simplesmente nos revelam a nossa fragilidade, a nossa dependência, a nossa limitação de Deus e uns dos outros, mas também ela revela os nossos piores medos. Mas em meio aos nossos medos e ansiedades, nós podemos ter a oportunidade de nos voltar para Deus. A Escritura Sagrada nos revela literalmente centenas de vezes um Deus que vem ao nosso encontro e literalmente diz: não tenham medo, eu estou com vocês. Os não temas, né? Os não temas da Escritura que ressoam desde Gênesis até Apocalipse. O homem é um homem cheio de temor, cheio de medo. O homem numa condição caída, afetada pelo pecado, ele é um homem cheio de temor, mas a Escritura nos revela um Deus que vem ao encontro do homem em graça, e em meio aos nossos medos e ansiedades, Ele nos fala: sou eu, não tenham medo. Eu vejo que em meio a tanta luta, tanta dificuldade, uma das grandes oportunidades que nós todos temos tido durante a pandemia é, sem sombra de dúvidas, uma oportunidade de conhecer a nós mesmos, as nossas limitações, como eu falei, as nossas fragilidades, mas também os nossos temores e ansiedades que saltaram na vida de todos nós. Sim. Pastor Tiago, falando agora pensando um pouco sobre, e até pegando o gancho da resposta do pastor Alberto, mas agora focando um pouquinho mais na questão dos relacionamentos. Né? Olhando para esse contexto todo dessa pandemia, desse Covid-19, dessas dificuldades todas, como que isso afeta os relacionamentos, positiva ou negativamente? A gente já parte de um princípio que afeta. É impossível não afetar. Né? De que forma esse contexto todo de dificuldade tem afetado os relacionamentos, especialmente na família, né? Mas aí você fica à vontade para falar em outros contextos aí, igreja, enfim, mas especificamente nessa questão dos relacionamentos familiares. Como que você vê, ou para melhor ou para pior, como que isso tem interferido na questão relacional? Bom, a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez soe um pouco estranho para nós falar de oportunidades em meio a uma pandemia, né? Até porque
falando do autoconhecimento, muitas pessoas se buscaram, né, ou estão buscando esse autoconhecimento, e algumas vezes elas vão para outros caminhos, quer dizer, buscam conhecer-se fora daquele que pode realmente trazer a realidade dos seus corações. Agora, quando nós falamos dos relacionamentos, uma coisa muito importante, pastor, talvez de derrubar essa ideia de certa forma, é que a pandemia ela é a causadora do mal ou do bem. Né? Quando eu falo do mal, de criar mal nas pessoas, ou do bem, de ser de uma forma redentiva. Né? Por que eu digo isso? Porque lidando com pessoas, lidando com aconselhamento em famílias, igreja e tudo mais, nesse momento, a frase comum é: a pandemia me fez ser assim. A pandemia me fez ser... Então, na verdade, a pandemia não nos fez ser nem bem e nem mal, mas ela simplesmente, ela pode, né, como tem sido, um meio de Deus, como até uma ferramenta do Senhor para expor os nossos corações. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Então a pandemia não é a causadora do mal e também ela não é redentiva. Então o nosso Redentor é Cristo, né, a obra que Ele fez, e isso devemos ter ideia dos relacionamentos, porque isso é importante, né? Agora, a grande questão, eu acho que está envolvida com relação a isso, é a resposta que nós damos com relação à pandemia. Então, a resposta entre positivo ou negativo, com certeza há efeitos, vai depender muito de como eu e você, nós temos lidado com esse momento. Então, se enxergarmos que nunca somos merecedores disso, que não devíamos nunca passar por isso, lutar contra essa realidade e dizer, não, eu vou lutar ferozmente para não ter que viver isso, com certeza isso vai ter muito mais males na nossa vida. E, na verdade, ela pode potencializar aquilo que já está no nosso coração, ou seja, famílias convivendo mais tempo juntas, vai ter mais conflitos. Aliás, onde há pecadores, há conflitos. E às vezes essa rotina de sair de casa, de um sai às 6 da manhã, chega às 10, quase que não se encontram, e de repente a pandemia trouxe essa realidade do home office, de tantas outras questões, onde começaram a conviver mais tempo. Inclusive, não só marido e mulher, mas filhos em casa, talvez outras pessoas da família, onde tiveram esse envolvimento. E aí, então, o que acontece? As crises começam a vir porque as pessoas elas não estão prestando tanta atenção na dinâmica familiar, em como as famílias deveriam viver também para a glória de Deus. E isso é interessante, que podemos chamar isso talvez de crise, né, no sentido geral da palavra, que Deus tem nos permitido viver. E essa crise, então, ela expõe exatamente o que está no nosso coração. E é interessante que, conversando com algumas pessoas, algumas disseram assim: pastor, eu agradeço a Deus por esse momento também, porque eu tive a oportunidade de dar mais tempo para o meu casamento, mais tempo para os meus filhos. É interessante, né? Alguns pais dizem, que bom, eu tenho mais tempo com a minha família. Alguns estão dizendo, pelo amor de Deus, volta às minhas aulas, porque eu preciso mandar meus filhos para a escola. Aquela tensão de não aguento mais as crianças em casa. Por quê? Porque isso exatamente expõe com relação à nossa paciência, o nosso desejo de ensinar, aquela temática toda que nós temos de cuidado, de amor, de zelo, mas quando temos toda a oportunidade para cuidar, então aquilo chega a um limite, exatamente porque somos pecadores. Mas essa pandemia, ela pode provocar muito mais bem ou mal, ou trazer frutos nesse sentido, exatamente em como nós a enxergamos e em como nós respondemos a isso. E se nós entendermos que pode ser um meio de oportunidades, onde você pode olhar para situações, para relacionamentos na sua vida, onde você não estava prestando atenção, como um cuidado familiar, um cuidado com o outro, com clareza, isso vai trazer crescimento para a sua vida, isso vai trazer reflexão. Por outro lado, você pode olhar para essa situação e pensar o quanto eu estou estressado, o quanto isso tem me afetado, e então começar a responder pecaminosamente. Lembrando também que as falhas já estavam ali e o conviver junto tornou mais visível isso. E isso se torna oportunidade para as mudanças. Em tempo de pandemia, também foi, nos relacionamentos, inclusive, derrubados vários ídolos, né? Onde acabam a dependência do outro, desse tipo de relacionamento, de conviver, de ter, né? Às vezes as pessoas se pegaram sozinhas em casa e, obviamente, o relacionamento virtual nunca é como o presencial, né? Onde você tem aquele contato e tudo mais. Agora, uma questão interessante, depois eu vou voltar nesse assunto, eu fiz uma leitura de um artigo de um jornal que diz assim:
Se o surto não for controlado logo, muitas sociedades podem enfrentar esse declínio com relação aos relacionamentos, está dizendo. Uma das razões é a desconfiança, suspeitando que todos ao redor podem ser infectados, o que reprime motivações para conversar com outros e formar novos laços. E é interessante que, conversando com algumas pessoas que tiveram Covid-19, quando elas vão retornar ao convívio social, seja agora no retorno da igreja, ou seja no trabalho, as pessoas têm um certo receio de se aproximar delas como se elas fossem um ser que não pode mais ter relacionamento. E isso realmente vai afetar a forma como nós olhamos para as pessoas e de pensar assim, ela pode ser alguém potencialmente que me traga um vírus e aí eu vou contrair e vou levar para minha família, principalmente para as pessoas que são de risco. Então, esse olhar de mutualidade bíblica tem que ser avaliado e pensado, claro, com todos os cuidados necessários que nós devemos ter com relação a todo esse processo, mas também isso pode trazer e pode afetar a forma como viveremos, não só em família, mas também na igreja. Porque, ok, não vou ficar muito perto de você, porque você pode ser potencialmente alguém que me prejudique e transmita o vírus. E esse é um lado, né? E tem um lado também da pessoa que é um possível, né? Porque uma coisa você já teve, vamos supor, você já teve o Covid-19 e eu agora tenho um certo receio de ficar um pouco perto de você. Agora você também vai ter um tipo de efeito, porque se eu começo a ter medo de ficar perto de você, o reverendo Alberto também tem medo de ficar perto de você, de repente outras pessoas queridas também têm esse medo. Você vai poder responder positivo ou negativamente a tudo isso que está acontecendo, né? Exatamente. Então é dos dois lados, né? É uma dinâmica, até mesmo a maturidade para entender que, por amor, Romanos 14, eu não quero ferir a consciência daquela pessoa, então eu devo ter mais cautela e respeitar o tempo que ela também. Nós tivemos recentemente, tive que lidar com uma situação assim, onde eu tive que conversar com um grupo, porque uma pessoa estava retomando o seu ministério na igreja, e ela pensava, será que as pessoas não vão pensar? O que elas vão achar? Elas têm medo, ninguém conversa mais comigo, aquela percepção, né, dos relacionamentos. Aí tivemos que conversar para então ter um tempo de entendimento e as pessoas poderem afirmar, ok, tudo bem, não vai ferir nossa consciência e nós não estamos com medo. Então, é um reaprender a mutualidade novamente, que já está nas Escrituras, que é um princípio que devemos seguir, mas que deve ser levado em consideração a consciência e as oportunidades que o Senhor nos dá. Então, o que trouxe de ruim, o que trouxe de bom? Isso é a forma como nós nos posicionamos que realmente vai responder. Talvez você veja uma crise no seu casamento e você diga, isso foi ruim para mim. Mas se você mudar a chavinha, como Abacuque fez quando ele estava vendo a situação do povo de Deus, e no final ele faz aquela bela oração no capítulo 3, mas antes de chegar ali, ele tem uma transformação, uma mudança da sua cosmovisão, onde ele viu toda aquela situação como um meio de se alegrar e de ver também a providência do Senhor. Então você pode estar passando por conflito na sua família, na igreja, às vezes retomando, e pode ser um momento, e pode ser não, é um momento de pensar, Deus me deu uma oportunidade de tocar em assuntos que eu não tocaria neste momento na minha vida, se fosse, né, em outra situação. E só para finalizar, estou fazendo aconselhamento, e com um casal, eles tiveram uma crise no casamento e essa mulher, ela teve que, não saiu do emprego, foi afastada e ela passou mais tempo em casa. E eu lembro ela dizendo assim, graças a Deus que essa crise veio nesse momento, onde eu pude estar em casa e tratar isso com maior eficiência para a glória de Deus. Então é uma visão, né? Ela poderia dizer, olha, agora eu estou em casa passando essa crise. Então a perspectiva da soberania de Deus na vida daquela pessoa fez com que ela enxergasse como uma oportunidade de ser tratada, de tratar o seu casamento. E isso só para casamentos? Claro que não. Para todos os relacionamentos que nos cercam, Deus tem mostrado e revelado os nossos corações, inclusive o quanto nós dependemos dele ou dependemos de outras pessoas para dar identidade para nós ou para nos trazer exatamente contentamento. Deixa eu só te apertar um pouquinho aqui. Creio que ficou bem claro para todos, né, que estão nos acompanhando, que numa mesma situação, alguém pode ver uma oportunidade para resolver, por exemplo, a questão do casamento, mas ao mesmo tempo pode ser que um casamento aparentemente bom, que não tenha tantas crises, justamente por aquele exemplo que você deu. O cara sai às 6 horas da manhã, chega às 8 horas, não tem tanto contato,
Mas agora nessa pandemia, né, eles vão ter que ficar perto e aí coisas brotam, né? O reverendo Alberto estava falando no começo, né, coisas que já estavam ali e a pandemia só foi o contexto para aquilo sair. Então existe um caso, existe o caso A e existe o caso B. Pastor Tiago, qual é o elemento que faz a diferença para que um haja de um jeito e o outro haja de outro jeito? Ok. Acho que o elemento importante é o enxergar a soberania de Deus, é a forma de ver exatamente a questão seguinte, como que eu enxergo isso? Eu enxergo simplesmente como uma causa que aconteceu sem fundamento, aleatoriamente, ou eu vejo que Deus está no controle e eu sei que nesse momento todas as coisas cooperam para o meu bem e isso também vai cooperar. Não significa, pastor, que a pessoa não vai ter dor, ela não vai sofrer, ela vai ter que talvez passar por momentos ali de crise, inclusive, de pedir ajuda e aconselhamento bíblico. Mas a perspectiva que ela tem de um Deus soberano que está cuidando de todas as coisas, inclusive nesse momento da sua crise, ela pode olhar e dizer, Deus está me dando uma oportunidade, até porque a vida, o fim de todas as coisas não é um bom casamento. O fim de todas as coisas não é paz. O fim de todas as coisas é que nós sejamos como filho de Deus, para a glória de Deus. Então, se eu olho para um casamento em crise e eu digo assim, ok, Deus está permitindo isso porque de alguma forma Ele quer me transformar por meio dessa situação. Ele poderia ter usado qualquer outra, mas em sua soberania Ele permitiu isso. Então, Senhor, me dê graça, me dê forças e eu quero ser como seu filho, eu quero viver. Então, é a perspectiva, é o enfrentamento de saber que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive dessa situação. Ok. Te apertei, mas eu sabia que você ia sair. Pastor Alberto, na primeira pergunta que nós fizemos, o foco foi mais na questão das oportunidades, né? Sim. Quais são as oportunidades que existem em meio a esse contexto todo? E aí você deixou bem claro a oportunidade do autoconhecimento e dentro desse autoconhecimento a questão, você se conhecer e conhecer inclusive os seus medos, né? Medos que apontam para a necessidade que nós temos de segurança em algo maior do que nós mesmos. Sim. Ok. Mas o que você diria para pessoas que no meio dessa pandemia toda, desse contexto todo, não conseguem enxergar nada disso? Por quê? Porque de repente perderam o seu negócio, que eles estavam trabalhando há 20, há 30 anos, hoje eles não têm mais emprego, eles perderam, depois de muito tempo, tentando montar um negócio, no primeiro mês veio a pandemia e hoje eles estão com as portas fechadas. De repente, pessoas que têm hoje, a situação hoje do casamento é que o casamento não existe mais. Pessoas que perderam entes queridos, né? E foi, né, de repente, por essa doença. Pessoas que elas não conseguem, não é que não exista, mas elas não conseguem ver nada daquilo que você respondeu na primeira pergunta. O que você diria para uma pessoa que passa por uma situação assim? Obrigado pela pergunta. Desafiadora Sim, também, sim, né? sim. Intrigante, desafiadora, Sim. né? Bastante séria. E, obviamente, eu gostaria de deixar claro que a minha resposta, como bem o irmão lá no primeiro programa colocou de uma forma muito boa, minha resposta não vai resolver o problema de muitas pessoas, no sentido de que depois desse programa, pessoas ainda vão continuar sofrendo, nesse sentido mais pragmático, né? Mas quando nós pensamos numa série de programas com o título Covid-19, eu pensei em realmente promover, oferecer consolo, oferecer ânimo, encorajamento. Eu pensei em ajudar pessoas. Assim, eu parei para pensar, dizer, o que é que nós podemos trazer justamente para alcançar essas pessoas que realmente iriam ser afetadas e afetadas de forma profunda e que agora estão realmente ou chorando o passamento dos seus entes queridos ou simplesmente sem um horizonte, né, sem uma esperança, né, na vida.
Então nós pensamos aqui no Ministério de Aconselhamento em realmente estar trazendo esse consolo, esta palavra de encorajamento que vem da Escritura Sagrada para a sua vida, para a sua vida. Mas como cristãos nós temos que chegar à conclusão de que não existe nada que acontece sobre a face da terra, debaixo do sol, que não exista ou que não carregue dentro de si um significado. E eu não quero aqui, obviamente, dar respostas fáceis, curtas, ser simplista, porque pessoas estão sofrendo. Mas o fato de nós não entendermos o que se passa agora, ou não obtermos respostas concretas, ou seja, nada faz sentido. Não faz sentido. Isso não significa que não haja um significado. Porque eu não posso imprimir na realidade ou tirar da realidade algo que pertence a algo que foi criado por Deus. E como nós cremos num Deus que criou todas as coisas, e como bem o pastor Tiago citou Romanos, que existe propósito em todas as coisas debaixo do sol, e que, em última instância, mesmo que nós não entendamos, não consigamos ter respostas, Deus é glorificado e é Senhor soberano sobre todas as coisas. Nós precisamos reconhecer que o sofrimento que nós passamos, ele não é em vão. Ele não é em vão. E como eu disse na minha primeira pergunta, nós queremos respostas. Isso faz parte da nossa constituição. O homem, ele foi criado dessa forma. Nós trabalhamos com a lógica, né? Então, realmente, algumas coisas não se encaixam. Não se encaixam. No entanto, existe um fato inegável. Deus se revela de forma profunda no meio do sofrimento. E esse é o ponto crucial na minha tentativa de trazer uma resposta. Isso é um fato dado na realidade, é palpável. Deus se revela de forma gritante em meio ao sofrimento humano. Deus se revela de uma forma misericordiosa, soberana. Deus é bondoso. Mesmo que eu olhe para a minha situação e diga assim, como é que eu posso enxergar aqui um Deus bondoso? Mas a Escritura diz que Deus, ele provou o seu amor para conosco, Romanos, no capítulo 5, pelo fato dele ter providenciado salvação em Cristo Jesus. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Ele provou que Ele nos ama, que Ele ama os seus. Então, este é um ponto inegável. Deus se revela. E eu quero fundamentar esta minha afirmação com a Escritura, mas com fatos da realidade também. Nós, como pastores, temos a oportunidade de caminhar com pessoas. E eu, você, pastor Nils, você, pastor Tiago, nós conhecemos histórias tristes de pessoas sofredoras, dilemas, situações dificílimas, situações que nós vamos com toda a intenção e o desejo pastoral de trazer alento, conforto, consolo, mas muitas vezes nós não sabemos o que falar. O que falar. Eu gostaria de relatar uma das experiências que eu tive no ministério pastoral, uma das experiências, de algumas que eu tive, mas uma que me marcou de uma forma particular. Eu estava indo visitar um diácono de uma igreja, da igreja que eu servi por 10 anos. Ele estava com câncer terminal. Os médicos já haviam dado alguns dias, ou
E então ele estava ali diante dos últimos dias, talvez das últimas semanas de vida. Difícil a tarefa de visitar uma pessoa assim, que já tem esta informação, a família já está esperando o seu falecimento, o seu passamento. Mas eu fui com a intenção de trazer conforto àquele homem, mas eu fui impactado com uma firmeza na fé daquele homem, a despeito do fato de que ele estava realmente vindo à falência. Ele esboçava de uma forma muito clara paz e uma fé que realmente foi impactante para mim. E eu lembro que ele olhou para mim e disse: pastor, eu estou em paz. Deus pode me curar. Deus pode me levar. Seja feita a vontade de Deus. Sinceramente, eu não saberia a minha reação diante de um diagnóstico de um médico dizendo: olha, você tem algumas semanas de vida. Um homem com família, com filhos, com esposa. E aquele homem olha para mim e diz assim: eu estou em paz, pastor. E eu lembro que ele escreveu a liturgia do seu ofício fúnebre. Ele diz: são esses os hinos que eu quero que vocês cantem no meu ofício fúnebre. É isso aqui que eu quero que vocês façam no meu ofício fúnebre. E ele falava disso com uma firmeza que só há uma explicação, vem de Deus. Portanto, essa ilustração simplesmente nos fala de que Deus se revela. É inegável o fato de que Deus estava sedimentando, fortalecendo de forma sobrenatural a fé deste homem diante da sua morte. A Escritura Sagrada, eu gostaria de ler um versículo, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18 dizem: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que nós olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O sofrimento, em meio ao sofrimento, Deus se revela de uma forma profunda e intensa. Isso é um fato. Atestado pela Escritura Sagrada, atestado pela realidade da vida que está ao nosso redor. Mas, em último plano, eu posso afirmar que o sofrimento ele não é em vão, porque ele nos faz recordar de que Deus se fez carne, de que Deus habitou entre nós, e ele se fez um servo sofredor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de sua glória e tomou a forma de homem, ele encarnou. E ele foi um homem de dores. Ele sabe o que é sofrer. Por isso que você que está em casa, que está sofrendo, e simplesmente não vê nenhum significado no seu sofrimento, o sofrimento de Cristo nos dá esperança. Porque ele sofreu, porque ele padeceu, porque ele morreu, porque ele ressuscitou de entre os mortos, porque ele foi glorificado aos céus. Nós temos esperança. Todo aquele que crê em Jesus Cristo ruma do sofrimento para a glória. Este é o movimento daquele que crê em Deus. Nós vivemos num mundo cheio de sofrimento,
cheio de lutas e dificuldades, mas a Escritura Sagrada nos dá essa direção, este rumo. Estamos no deserto, sofrendo, mas estamos rumando para a glória do porvir. Esta é uma verdade incontestável, escrita e revelada pela palavra de Deus. O servo sofredor venceu a morte. E porque ele venceu a morte, há esperança para mim, há esperança para você que está em casa. Ok. Pastor Tiago, fazer a última pergunta. Sim. Estamos nos aproximando aos poucos do final do programa. Nós não sabemos, creio que vocês concordam, né? Nós não sabemos se... Nós queríamos que terminasse, né? Sei lá, durasse mais uma semana e acabasse tudo isso. Mas nós não sabemos se vai durar mais um mês, mais 6 meses, enfim. Mas, supondo, né, que quando terminar essa pandemia, as dificuldades não terminam, nós vamos ter outras dificuldades, mas quando terminar esse período, né, esse período aí do Covid-19, que certamente já entrou para a história, Pastor Tiago, o que de mais importante, o que de oportuno nós podemos tirar dessa experiência toda? Ok. Antes de você responder, Sim. tá? Quero só mandar um abraço aí para Vânia Julião, também para Silvia Cândida, que inclusive diz que é lá de Cedro, lá no Ceará, diz que é ovelha do seu irmão, pastor Tibério, né? E diz grande abraço. Diz que sempre assiste às nossas programações. Grande abraço, Silvia Cândida, a Vânia Julião, o Jonas Vivende também. Grande abraço a todos que nos acompanham. Deus os abençoe e continue conosco. Mas, dito isso, voltando agora para a pergunta. O que de importante, o que de bom, né, o que de proveitoso nós podemos tirar desse contexto todo? Ok. Eu fiquei imaginando, fiquei pensando nas Escrituras, que momentos que o povo de Deus e que tiveram crises, porque, claro, eu estou usando a palavra crise aqui de uma forma geral, claro que as experiências são diferentes, né, ou a intensidade, né, do acontecimento, mas eu quero trazer a ideia do fato de como o ser humano responde e como também Deus se revela numa crise mais intensa ou menos intensa, que nos dão também oportunidades. E baseado no livro de Lamentações, eu listei 7 benefícios ou 7 situações que nós devemos considerar nesse momento e pós-pandemia também. E Lamentações 1:6 diz assim: da filha de Sião passou o seu esplendor. O que eu gostaria de dizer, né, olhando ali pelo contexto, né, de destruição de Jerusalém, de toda a situação que estava acontecendo, principalmente porque tinha esplendor, e junto com essa palavra esplendor, eu gostaria de colocar uma palavra que é jactância, quer dizer, eu confio em mim, eu sei, né, eu não preciso completamente desse Deus que me tirou lá do Egito, mas eu posso, né, subsistir sem esse Deus. Então, pastor, nesse momento, como eu disse, eu sempre relembro disso, inclusive para mim. Acho que todos nós, muitos de nós, fizemos planos. Essa semana eu estava olhando a minha agenda lá em casa, com todos os planos que eu tinha feito, e eu olhei e disse, olha, talvez muitos deles eu não agi como o Tiago me diz o seguinte, olha, eu vou fazer certa coisa, né, vou vender, comprar, se Deus quiser. E esse momento nos lembra que somente há um soberano. E eu lembro de textos, por exemplo, de Isaías, que diz que todas as nações é como uma gota que cai de um balde. Quer dizer, um vírus que é invisível aos olhos humanos pôde trazer todo esse transtorno mundial. Então não importa se a nação tem um exército grande ou pequeno, cientistas mais renomados no mundo, de repente eles foram colocados diante de uma situação que eles estão estudando, graças a Deus, pelo conhecimento que Deus compartilha com o homem, mas algo ainda não completamente respondido. E onde está todo o conhecimento? Onde está toda a ciência? Onde está todo o domínio? Está no nosso Deus. Ele é soberano. E eu acho que um dos mais exemplos importantes, às vezes a gente fala Deus é soberano, sem entender completamente a profundidade disso, de que algo que nós não vemos pode tirar a nossa vida.
Então, o esplendor foi tirado, talvez, das potências do nosso próprio coração, como nós fôssemos os dirigentes da nossa vida. E o que de bom podemos entender é: há um só soberano. E Ele é o Senhor, e Ele está sentado no seu trono. Sim. Uma segunda coisa que esse tempo pode nos trazer, baseado em Lamentações 1,16, é: por essas coisas choro eu. Nós não queremos, mas é necessário momentos de lamentações. O próprio texto diz isso, as lamentações de Jeremias, salmistas lamentando por situações que tinham ocorrido. Interessante que nesse momento nós vimos irmãos orando mais, pessoas clamando a Deus, lamentando pela vida de outras pessoas, lamentando por pessoas que nem conheciam no mundo, né, mas por ver uma situação. Oportunidade dada por Deus de criar em nós e de desenvolvermos a empatia e dizer e entender exatamente, ou mais profundamente, o que é realmente o amor, o que é a graça, o que é compartilhar das nossas vidas, e ver que todos nós, ricos e pobres, né, com etnias diferentes, somos passíveis disso, de viver numa situação assim. Então, esse lamento, esse choro trouxe o olhar para o humano, o olhar para aquele que tem todas as coisas. Por exemplo, a pessoa pode ter todos os seus bens, mas ela não pode sair de casa para usufruir disso. Então, mostrar, né, o patamar onde todos estão. Lamentações 2,14, partindo por terceiro, diz assim: os teus profetas te anunciaram visões falsas. Aquela falácia de que o sofrimento não faz parte, vamos orar e tudo vai mudar. Claro que devemos orar com esperança, mas na verdade o que dirige todas as coisas não são as nossas orações, mas são os planos eternos e decretados pelo nosso Deus. E nesse tempo também pudemos, né, falo isso com tristeza sendo pastor, não falo isso com soberba, mas com tristeza, de muitos falsos ensinos serem levantados e ao mesmo tempo questionados. Por um tempo que nunca vai acontecer nada de ruim, você sempre vai lidar com vitórias, o cristão não pode passar por sofrimento, por limitações, por perda. Isso traz inclusive a própria realidade, não na mesma intensidade, obviamente, de homens de Deus que passaram por sofrimento. Então muitos ensinos, inclusive, né, voltado aí por uma teologia da cura, né, da libertação principalmente, onde pessoas não têm domínio sobre isso. Isso mostra exatamente o conhecimento das Escrituras. Um quarto ponto, o texto fala assim: o coração de Jerusalém clama ao Senhor, Lamentações 2,18. Né, também falando sobre a lamentação do choro, aqui o fato de clamar a Deus. E é interessante de passar aqueles momentos mais intensamente pedindo a Deus a sua misericórdia. Isso mostra dependência. Isso mostra dependência. O fato de estarmos mais profundamente envolvidos com o Senhor e de entender que estamos sem controle nenhum. Acho que isso é o que traz, às vezes, o medo no coração das pessoas, dizer: eu não tenho controle. E o pior, eu não tenho controle, não tenho perspectiva desse controle, porque de vez em quando sai nas redes sociais: a vacina sai em janeiro, a vacina sai em dezembro, a vacina... o fato do homem também não conseguir dominar o futuro, né? E isso traz também a questão da dependência, de uma oportunidade de clamar mais a Deus. Lamentações 3,21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O tempo de pandemia nos revelou onde estão os nossos corações, aonde está realmente a nossa esperança, aonde está realmente, né, a nossa perspectiva de eternidade. E esse tempo pode nos fazer pensar no que estamos depositando o nosso coração, no que estamos depositando a nossa vida. Lamentações 3,24, a minha porção é o Senhor. Como o pastor citou, não sabemos se amanhã vamos continuar, daqui a um ano, se ainda estaremos nessa situação. Mas aqui eu quero trazer também uma aplicação da porção que Jeremias fala aqui, diante de um terrível acontecimento da destruição de Jerusalém, onde ele estava sofrendo por aquilo, pela importância que aquela cidade tinha, que todos estavam relacionados a isso, mas um valor maior era a pessoa de Deus, é a pessoa de Deus, é exatamente, o Senhor é a alegria, o Senhor é a porção da sua vida. E aí eu gostaria até de fazer um link aqui com uma visão escatológica que nós podemos ter. O nosso maior benefício
não é ter completamente a solução para este mundo, porque esse mundo, ele realmente não tem uma solução completa, por causa do pecado que está no coração, mas é a promessa de eternidade que o Senhor fez para nós. Ele é a nossa porção. Ele nos prometeu um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá limitações. E o que vai fazer com que isso seja real, esperançoso, é o fato dele estar presente lá. E isso usufruímos da sua presença. E por último, em sétimo lugar, converte-te a ti, Senhor, e seremos convertidos. Lamentações 5:21. Neste momento, também é um momento de conversão, um momento de arrependimento, um momento de avivamento real, onde pessoas podem buscar a Deus, se voltar para o Senhor. Quantos testemunhos que nós vemos de pessoas que se voltaram ao Senhor nesse momento, que buscaram a face de Deus, que entenderam a sua pecaminosidade, o quanto precisam do amor de Deus, da graça e do cuidado. Esse é um momento onde nós podemos ver pessoas entregando suas vidas, o Senhor as chamando para a salvação, ou então sendo avivadas, reavivadas pelo Senhor, como um tempo de trazer novamente para esse relacionamento. Eu poderia citar aqui, a lista poderia ser exaustiva, mas eu quis basear algumas coisas em Lamentações. Ok. É possível que talvez você, no início do programa, tenha estranhado um pouco esse título, né? Não desperdice o Covid-19, palavras de esperança. E a nossa esperança é que agora no final, né, depois dessas respostas, reverendo Alberto, reverendo Tiago, aí sim, dentro dessa perspectiva, você tem entendido como é possível não desperdiçar o Covid-19. Né? Somente pela graça de Deus agindo no ser humano, né? Mesmo em meio à dificuldade, mas operando aquilo que de repente, em outros momentos, não seria possível, não para Deus, né? Mas Deus às vezes nos faz, né? Nos deixa prostrados no chão, porque somente prostrados é que nós poderemos clamar por Ele. Nós estamos aproximando do final. 30 segundos de uma palavra final, reverendo Alberto e reverendo Tiago. Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam esses 11 programas da série Covid-19, Esperança do Evangelho. Nós somos privilegiados de estarmos sendo vasos nas mãos de Deus para trazer essa palavra a você. Eu, sinceramente, gostaria de que você e a sua família parasse para refletir na palavra e pensar em tudo aquilo que nós falamos aqui. Nosso desejo é que realmente você cresça no conhecimento da plenitude de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Essa é a minha palavra para você. Que Deus o abençoe profundamente. Pastor Tiago. Bom, grato pela sua participação, pelo seu envolvimento, né, nessa maratona, olhando aí com relação à forma bíblica do Covid-19. A minha palavra para você é do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então não há outro lugar onde nós devamos buscar o socorro, a não ser na pessoa de Deus, né, na sua palavra e na forma que Ele tem dirigido a nossa vida. Então, ainda que você se encontre hoje, talvez passando por uma crise ou lidando com uma situação na sua família, no seu trabalho, eleve os seus olhos, olhe para o Senhor, veja como uma oportunidade de você se aproximar mais de Deus, do seu caráter e da sua obra redentora em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós terminamos, né, o programa Aconselhamento Bíblico, termina a série Covid-19, mas uma nova série na próxima semana, ela vai ter seu início e o reverendo Alberto vai anunciar qual é essa série. Como bem o reverendo Nilson falou, nós hoje terminamos a série Covid-19, mas nós vamos entrar numa nova série no mês de agosto. Eu gostaria de convidar você a participar dessa série, que terá o tema Lidando Biblicamente com a Ira. Nós pensamos em todos os efeitos, né, de todo esse processo, e nós vamos então tratar de alguns temas assim com mais precisão, assim com mais foco. Vamos falar sobre ira em agosto, vamos falar sobre mágoa, rancor e amargura em setembro,
vamos falar sobre culpa e vergonha. São alguns dos temas que nós vamos tratar nos próximos meses, trazendo essa perspectiva bíblica para você que tem acompanhado os nossos programas Aconselhamento Bíblico. Então, convide aí as pessoas a partir da próxima semana, pelas próximas 4 quintas-feiras, lidando com a ira biblicamente. Coisa boa aí pela frente. Espero que, assim como a série Covid-19, você também continue conosco nas próximas séries. Um grande abraço a todos, que Deus muito o abençoe. Até a próxima.